Olá, amigos e amigas do Emages, bem-vindos a mais um InfoEmages, hoje com o informativo 592 do STJ. Como de praxe, aqui temos conosco os professores Felipe Cadete e Bernardo Vasconcelos. Professor Felipe, tudo tranquilo por aí? Professores, pessoal de casa, tudo em paz. Professor Bernardo, tudo bem? Tudo tranquilo, professor Bruno, professor Felipe, amigos de casa. Pessoal, nós, como sempre, nós distribuímos os julgados do informativo numa sistemática de rodadas. Na primeira rodada, começamos com os julgados mais importantes que nós entendemos desse informativo, e assim vamos caminhando numa ordem de importância. É evidente, todos os julgados do informativo foram selecionados, têm importância exatamente por estarem ali, mas nós conseguimos encontrar uma ordem de relevância e por isso colocamos nessa distribuição e vamos iniciar, por exemplo, essa primeira rodada com repetitivos, com julgamentos de temas bastante polêmicos. Eu, particularmente, vou trazer um tema de penal e já vamos dar uma olhada nos temas de cada um dos professores. Professor Felipe, qual é o assunto? É um julgado bem importante, professores, da segunda sessão, sobre o rito repetitivo, que vai analisar o não cabimento da ação de prestação de contas, atual ação de exigir contas, para discutir cláusulas contratuais. Eu vou trazer um julgado, como eu disse, de direito penal envolvendo o crime de estupro. Um caso bem polêmico, bem controverso, que envolve a caracterização dos atos libidinosos diversos à conjunção carnal para fins de configuração do crime de estupro. Professor Bernardo, qual é o assunto? Bem, aqui é um recurso especial que vai tratar do prazo de prescrição das ações de repetição de indébito em se tratando de contrato de crédito rural, de cédula de crédito rural. Perfeito. Então, podemos começar contigo, Felipe? Vamos lá. Como eu falei, é um recurso repetitivo, que trata da ação de prestação de contas, e ele complementa um outro recurso repetitivo que foi veiculado no informativo 558 de 2015. O que é que se entendeu aqui nesse julgado? A ação de prestação de contas, pelo Código de 1973, ela é uma ação de rito especial, o que foi mantido parcialmente no novo Código, através do nome ação de exigir contas, no artigo 550 do atual CPC, é uma ação também sob o rito especial. O CPC antigo, ele permitia tanto a pretensão de prestação de contas pelo devedor, como também a ação de exigir contas pelo credor. O novo CPC, ele quebrou o rito no meio. Apenas a ação de exigir contas é que está especial, enquanto a ação de dar contas, a ação de prestar contas, ela, caso o devedor queira fazê-lo, será através do rito ordinário. Então, você desespecializou parcela do procedimento. É a observação que eu faço da conclusão do julgado em relação ao atual código. Mas a conclusão do julgado permanece rígida. E qual é a conclusão do julgado? É bastante simples. Ele coloca que, como a ação de prestação de contas, a atual ação de exigir contas, ela tem um rito especial, e você tem duas fases, onde você dá as contas, e a segunda, onde você discute se a forma da conta foi correta ou não. É uma ação de rito estrito, especial, e não cabe discutir a validade ou invalidade de cláusulas contratuais. Então, é algo extremamente exíguo, ou de um conhecimento bastante estreito, digamos assim. E nesse aspecto, não cabe discutir a validade ou invalidade de cláusulas contratuais. Lembrando agora algo que foi discutido no anterior recurso repetitivo que eu falei, no informativo 558, cabe fazer algumas considerações junto com esse. É que a ação de prestação de contas, a rigor, ela envolve quando você gestiona, quando você administra bens de terceiros, que é o que você tem como no inventariante, no tutor, no curador, no depositário e em relação a alguns contratos bancários. E foi essa a conclusão do julgado anterior do STJ. Ele colocou que os contratos de mútuo e financiamento bancário não são aptos, ou seja, não se prestam a terem suas contas prestadas através da ação de prestação de contas, pelo simples motivo que você não tem aí a gestão de bens de terceiro.
porque o mutuário, quando ele recebe dinheiro do banco, pelo fato do dinheiro ser um bem imóvel fungível, há uma transferência de propriedade. Ou seja, quando você tem um mútuo e o financiamento, durante o prazo de normalidade do contrato, o mutuário, na verdade, ele é proprietário desses bens. Então, não é cabível a ação de prestação de contas para esses contratos bancários, de mútuo e de financiamento. Já em relação a outros contratos bancários, como, por exemplo, depósito bancário e conta corrente bancária, aí você tem realmente, claramente, a não transferência da propriedade dos bens, do dinheiro, então seria cabível, sim, a ação de prestação de contas. É o que está na súmula 259 do STJ. Ela dispõe literalmente: a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. E o que é que esse julgado acrescenta a essa súmula 259? Desde que seja tão só e exclusivamente para prestar, para pedir, né, uma prestação de contas através de uma forma contábil. Você não pode, mesmo nos contratos em que é cabível a prestação de contas, discutir a validade de cláusulas contratuais. Então, de forma bastante sucinta, professor Gabriel, é isso que eu podia colocar do julgado. A ação de prestação de contas não se presta, sob hipótese nenhuma, para mútuo e financiamento, e naqueles contratos bancários onde se admite, exemplo, depósito ou conta corrente bancária, é exclusivamente para analisar contas segundo a forma contábil, não se prestando para discutir a validade de cláusulas contratuais. É isso. E é um julgado em repetitivo, né, professor Felipe, que, cuidando de processo civil, tem aí chance de ser cobrado em todo e qualquer concurso de carreira jurídica de Estado. E traz uma boa pegadinha também, né? Porque a gente está acostumado a ver pessoas tentando, com essas prestações de contas, discutir cláusulas contratuais, é aquela ação que busca fazer tudo, né? E o STJ, numa ação de massa, né, envolvendo contratos bancários, define aí de forma bem objetiva o não cabimento para essa discussão de cláusulas contratuais. Daí ser fundamental o pessoal ficar atento a esse julgado, que a chance dele vir a ser cobrado é altíssima. Eu trago, pessoal, para a nossa primeira rodada, um julgado envolvendo direito penal. Um caso polêmico sobre caracterização do crime de estupro. Lembrando, pessoal, o crime de estupro, ele envolve, logicamente, uma conduta extremamente grave. E não é por outra razão que o Código Penal lhe comina uma pena bastante elevada. A modalidade simples do artigo 213, caput, dispõe pena de 6 a 10 anos de reclusão. Já há uma modalidade qualificada, e vale a pena já adiantar aqui, porque é a que estava em jogo no julgado, quando o estupro é cometido em relação à vítima com mais de 14 e menos de 18, vejam, não é o tipo do estupro de vulnerável, né, que é menos de 14 anos, que é ainda mais grave. No estupro com vítima entre 14 e 18, nós temos uma pena de 8 a 12 anos. E o caso aqui envolvia uma vítima de 15 anos. Pela leitura só do texto do informativo, o fato seria o seguinte: o réu, e aí não sabíamos a idade do réu, logicamente maior de 18, ele teria imobilizado a vítima de 15 anos, derrubando ela, pressionando com o joelho o abdômen dela e dando um beijo nela. É isso que a notícia traz. E aí a gente pode se questionar, lendo a notícia, mas isso é estupro? Lógico, o ato é gravíssimo, ninguém discute. Mas é caso de enquadrar nas penas de no mínimo 8 anos. Isso, pelos elementos do julgado, variaria, na verdade, poderia causar estranheza em alguns, porque nós estamos acostumados a associar o estupro com atos libidinosos mais contundentes, diria eu, mais ainda gravosos. E mais, né, pessoal, nós estamos acostumados a lidar com estupro envolvendo conjunção carnal. Antes da Lei 12.015, nós tínhamos
o estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro, que envolvia a conjunção carnal, e o atentado violento ao pudor, um ato libidinoso diverso à conjunção carnal. E nós sabemos que o antigo crime de estupro, ele foi reformulado, englobando no mesmo tipo penal do 213, tanto o antigo estupro quanto o antigo atentado violento ao pudor, que deixou de existir como tipo autônomo e foi conglobado junto na figura típica do estupro. Então, hoje o estupro, o que antes era atentado violento ao pudor, hoje é estupro. Logo, envolve ou ato libidinoso diverso à conjunção carnal. Agora, o que é o ato libidinoso? Para alguns, numa corrente mais restritiva, o ato libidinoso seria somente aqueles que envolvem como que uma substituição à conjunção carnal. O sexo anal, o sexo oral, ou outros atos tal quais estes, né, para situações mais extremas. O STJ, no entanto, tem seguindo a melhor doutrina, tem indicado que o ato libidinoso diverso à conjunção carnal não é somente o sexo anal, não é somente o sexo oral, é todo o ato tendente a satisfazer a lascívia do agente. Isso dá uma abertura muito grande para a modalidade típica do estupro. De modo que até mesmo um beijo, a depender do contexto, pode caracterizar o crime de estupro. E aí eu trago agora, pela leitura do inteiro teor, exatos contornos deste fato, e que nos levam aí a concordar com muito mais facilidade e sem qualquer perplexidade com a caracterização no crime de estupro. Mas vejam, o caso ainda assim é polêmico. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tinha absolvido o réu. O STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo MP matogrossense para restabelecer a condenação de primeira instância do acusado. O que tinha acontecido, pessoal? O réu, ele tinha 18 anos na época dos fatos. Ele perseguiu a vítima numa cidade do interior do Mato Grosso e, pelas costas, ele, com uma mão, ele engravatou ela no pescoço, com a outra mão ele tapou a boca dela e derrubou ela no chão. Depois de ter derrubado ela no chão, ele tirou uma blusa de lã, e aí o julgado não disse se ela ficou nua, mas tudo leva a entender que não. Só tirou a primeira blusa dela, uma blusa de lã, e imobilizou ela, né, logicamente tentou fugir, e ele imobilizou colocando o joelho no abdômen. E ele deu um beijo nela, só que um beijo lascivo. Ele colocou a língua na boca dela, e nesse meio tempo ela ainda conseguiu escapar, isso não está no julgado. Ele foi atrás dela, ela correu, pegou o telefone, começou a ligar, ele foi atrás dela, tomou o telefone, jogou no chão, e nesse momento ele escutou um barulho de moto. E quando ele escutou um barulho de moto, ele fugiu. Então vejam, o caso concreto trazia detalhes que, a meu sentir, colocam com clareza que a intenção dele, inclusive, era de ir além. Ele só não foi porque a moto veio. E a gente poderia questionar, mas então é tentativa de estupro. Não, fumado. Porque ele praticou um ato libidinoso diverso à conjunção carnal. Se fosse estupro somente pela conjunção carnal, a gente poderia cogitar de tentativa. Mas não.
como envolve também atos libidinosos diversos da conjunção carnal, nós temos o crime consumado. E aí, na dosimetria da pena, nós vamos considerar, né, a pena aplicável na medida da culpabilidade daquele acusado. Então, pessoal, o STJ restaurou a condenação de primeira instância. Em primeira instância, o réu tinha sido condenado a 8 anos, que é a pena mínima para o estupro circunstanciado, alguns dizem qualificado, do parágrafo 1º. Ele é um estupro contra a vítima maior de 14 e menor de 18, era o caso, ela tinha 15 anos, e com pena de 8 a 12. Ele ficou, então, na verdade, na pena mínima. O TJ matogrossense, ele absolveu o réu. O que ele disse? Isso aqui, na verdade, nada mais foi do que um beijo roubado. Porque ele disse para a vítima, quando ele estava ali com ela, que ele só queria ficar com ela. Só que, na verdade, a própria vítima disse para ela, que se viu naquela situação, o ficar envolvia uma relação sexual. Ela disse que teve, né, total sentimento de que ele ia abusar dela. Abusar de forma mais grave, né? Ele abusou dela, mas abusar de modo ainda mais grave. E a defesa tentava dizer que ele só queria dar um beijo nela, porque foi o que ele conseguiu executar. Na verdade, ele chegou a negar muita coisa. E aí eu relembro, a jurisprudência em matéria de crimes sexuais dá um peso relevante à palavra da vítima. Sobretudo quando ela se mostra verossímil, né? Dá detalhes, né? Não se vê contradições. E foi o que o juiz de primeira instância destacou aqui nesse caso para condenar o réu, né? Que ele negava, inclusive, esses fatos. Mas então, esses fatos ficaram ali delineados e a partir desses fatos é que o TJ matogrossense absolveu. Ele não negou os fatos. Ele deu outra qualificação jurídica para dizer que, na verdade, houve um beijo roubado, porque ele só queria dar um beijo nela e se utilizou essa expressão curiosa. Beijo que durou o espaço de um relâmpago, porque teria sido um mero beijo ali. E o STJ, no recurso especial mineiro, ele não violou a súmula 7 do STJ. O relator, inclusive, abriu um tópico para dizer isso e, sem dúvida, não se tratou de mudar a versão dos fatos, mas de pegar os fatos tal como delineados no acórdão do Tribunal de Justiça para dar-lhe a correta qualificação jurídica. Se entendeu, ao fim e ao cabo, que o TJ matogrossense deixou de aplicar indevidamente o artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal. Negou-lhe vigência, uma das hipóteses de cabimento do recurso especial, artigo 105, inciso 3º, alinear. Então, o STJ entendeu que tinha sido violado o 213, que ele era aplicável ao caso e, portanto, restabeleceu do réu nas penas do crime de estupro circunstanciado do artigo 213 primeiro. Então, vejam, ele saiu do céu ao inferno. Ele foi da absolvição a uma condenação de 8 anos que ele vai ter que pagar. E, para finalizar, pessoal, só lembrando, o TJ matogrossense ele tinha absolvido. Muitas vezes se discute nas ações envolvendo o crime de estupro uma eventual desclassificação para a contravenção de importunação, artigo 61 da Lei de Contravenções, Decreto-Lei 3688. O TJ matogrossense sequer tinha desclassificado, pessoal, ele absolveu.
Mas, no mínimo, aquela contravenção penal existiria, no mínimo. Né? Mas ele foi além, ele absolveu. E lembrando, quando a gente desclassifica para contravenção penal do artigo 61, o que nós temos? Um crime de menor potencial ofensivo. Então, é caso de juizado especial, é caso dos institutos despenalizadores, composição civil, transação penal, afora a suspensão condicional do processo, que ainda vai caber pela pena, né? Então, muda completamente o cenário do acusado. No caso, o STJ foi para a classificação no crime de estupro, nem se cogitou na desclassificação, até porque o TJ Mato-Grossense sequer tinha, e o STJ rechaçou a qualquer tentativa que não fosse de enquadramento no crime de estupro. E, para finalizar, ele deu uma chapuletada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele criticou duramente o que se chamou de cultura sexista, e que esse acórdão do TJ de Mato Grosso estaria a prestigiar. Enxergar a maior gravidade naquele contexto, quando para o STJ ficou muito claro que aquilo ali é uma conduta de extrema gravidade, a ponto de enquadrar, como se fez, no crime de estupro. Eu só queria fazer uma observação, Gabriel, em complemento. Teve uma notícia bem interessante no informativo 587 desse ano. O tipo penal, né, o crime era estupro de vulnerável, mas no que interessa a conceituação do ato libidinoso enquanto elemento do tipo, que é igual, né, tanto no estupro comum como no estupro de vulnerável, ele chegou, o STJ foi além. Ele pegou um caso em que você teve um voyeur, uma pessoa que contemplou, mediante paga, o corpo nu de uma criança, sem nenhum contato físico, isso é indiscutível, mas ele entendeu que era despiciente esse contato físico. Então, assim, nesse caso, houve um contato físico ainda que leve, que seria, assim, leve força de expressão, né? Houve realmente um beijo, mas o STJ já chegou a colocar que a mera contemplação sem contato físico, desde que tenha sido feita lascivamente, né, com o desejo de atender ou satisfazer um prazer sexual, mesmo sem contato físico, seria suficiente para caracterizar ato libidinoso. Então, ou seja, é importante o pessoal desvincular contato físico para a caracterização de ato libidinoso. A questão toda é o contexto e existir ou não a satisfação de um prazer sexual. Muito bem lembrado esse precedente, Felipe, porque tem doutrinador que diz que é um ato libidinoso em que haja contato físico. E esse julgado é bem importante também, a lembrança do pessoal de casa, porque ele é um julgado quentíssimo para ser cobrado em prova, porque mesmo sem o contato físico, era um senhor que estava num motel, né, com uma criança, né, e ele foi pego antes de fazer qualquer coisa, e aí tentaram absolver porque não teria sido comprovado o contato físico, né. Então, também aí a gente vê a amplitude do ato libidinoso para fins de estupro. Vamos contigo, Bernardo? Vamos. Obviamente o que vale é a posição da STJ, mas só para frisar, eu tenderia aí para uma tentativa de estupro aí, mas o STJ realmente tem se posicionado numa linha mais ampla da configuração do delito de estupro, né? Essa tem sido a tendência, de fato, os alunos têm que estar atentos. Eu, particularmente, aí, até uma notícia deixa crer que ele estava em lugar ermo, sem presença de gente, e que a ação somente foi interrompida por conta da chegada de uma moto, eu tenderia a crer que ele, de fato, pretendia seguir além em atos libidinosos mais graves, digamos assim. Eu tenderia a ir pela tentativa do estupro, não pela absolvição, obviamente. Mas, como eu disse no início, os alunos têm que para fins de prova de concurso, seguir o posicionamento da STJ, que tem se mostrado bastante duro, uma interpretação ampliativa do tipo do artigo 213. Isso é um fato, como bem lembrou também no precedente, que não é do 213, mas se aplica também na interpretação do lembrado pelo professor Felipe. Pois bem, no meu caso aqui, trata-se de um recurso especial que o informativo ele dividiu em duas partes, eu vou tratar aqui conjuntamente, tá? Na primeira parte, a questão discutida
consistia em saber qual é o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito em relação a valores pagos a maior em decorrência de contrato de cédula de crédito rural. Tá? Para a gente começar aqui, seria bom lembrar, logo de início, que nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 167 de 67, as cédulas de crédito rural, que se subdivide em cédula pignoratícia, cédula hipotecária, cédula pignoratícia e hipotecária e nota de crédito rural, essas cédulas constituem instrumentos que corporificam operações de financiamento rural, isso concedidas por órgãos e entidades integrantes do chamado Sistema Nacional de Crédito Rural. Tá? Agora, qual é o problema? Ocorre que esse decreto-lei, número 167 de 67, que disciplina as cédulas de crédito rural, ele não traz qualquer disposição disciplinando os prazos prescricionais aplicáveis, seja as ações revisionais das cláusulas contratuais de tais financiamentos, seja em relação à ação de repetição de débito, no caso de eventualmente ter sido paga algum valor maior, ou algum valor indevido. Né? Daí porque se instaurou essa discussão, a fim de saber, afinal, qual é o prazo de prescrição nas ações de repetição de débito, quando o mutuário ele paga a quantia que não deveria pagar, uma quantia maior ou uma quantia indevida, porque inexistente o débito. Pois bem, enfrentando a questão, o STJ, seguindo uma jurisprudência já relativamente consolidada na Corte, ele afirmou que, diante da ausência de uma norma específica que trate da matéria na legislação especial, como eu disse, a legislação especial é o Decreto-Lei número 167 de 67, haveria de se aplicar o prazo de prescrição definido no direito comum, ou seja, no Código Civil. Assim sendo, a ação de repetição de indébito, sendo uma ação pessoal, fundado em um direito subjetivo do mutuário, tá? Na medida em que ele visa obter uma condenação do réu a uma prestação, deveria se sujeitar ao prazo prescricional trienal referente à ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Esse prazo trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil de 2002. Obviamente, a depender da data do pagamento, se anterior à vigência do Código Civil vigente, seria aplicado o prazo vintenário, ou seja, o prazo de 20 anos, previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, ou seja, no Código Revogado, prazo de 20 anos do artigo 177. No Código atual, o prazo de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. E também, se fosse o caso, deveria ser observada a regra de transição, que trata da transição dos prazos de um código do Código Revogado para o atual, regra de transição essa prevista no artigo 2028 do Código Civil, que, como os alunos devem saber, afirma que serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código, que foi o caso, reduziu de 20 para 3, se na data de entrada em vigor do novo Código já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, ou seja, se a data da entrada em vigor do Código 2002 já tiver transcorrido mais de 10 anos, que é a metade do prazo vintenário, continua se aplicando o prazo de 20 anos, se não o prazo de 3 anos do novo Código. Ou seja, então, a fim de justificar essa aplicação do prazo trienal, né, que justamente prevê a ação de enriquecimento sem causa, frisou o STJ, de acordo com a sua jurisprudência, a ausência de causa, né, para fins de reconhecimento do enriquecimento sem causa, ela tanto pode dizer respeito a uma inexistência de uma relação jurídica, né, entre o pagador e o recebedor da quantia, que a ausência de relação jurídica justifica esse pagamento, como também pode dizer respeito à falta de qualquer outro motivo, tá, que vá justificar o enriquecimento de apenas uma das partes em detrimento da outra. Então, diante dessa interpretação, à vista dessa interpretação, entendeu a Corte que esse pagamento a maior em decorrência de cédula de crédito rural vai se encaixar nessa hipótese de enriquecimento sem causa, a ensejar o prazo prescricional, como eu disse, trienal do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. Esse foi o tema tratado na primeira parte dessa notícia no informativo. Na segunda, a Corte vai discutir
estabelecido, fixado, que o prazo é o trienal, vai se discutir qual é o termo aquó desse prazo prescricional. A instituição financeira defendia que seria o vencimento, a data do vencimento da obrigação, tá ok? Contudo, lembrou o STJ que o início do lapso prescricional coincide sempre com o surgimento da pretensão, da chamada pretensão de direito material, a qual, por sua vez, somente surge com a violação do direito da parte. Assim sendo, no caso aqui, o prazo prescricional vai surgir exatamente no momento em que ocorre o pagamento indevido. Ou seja, não é o prazo do vencimento do título, mas sim a data, normalmente no momento posterior, a data em que o mutuário paga aquela quantia que foi indevida. Então, no que se conclui aqui? Que o prazo prescricional na ação de repetição de indébito de cédula de crédito rural é o trienal. E do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4. E o termo aquó desse prazo prescricional é a data do pagamento devido e não a data do vencimento do título. Aqui, esse último ponto é bom frisar, porque a notícia do informativo veio um pouco equivocada, onde lá consta o termo inicial deve ser a data do pagamento feito antecipadamente ou a data do vencimento. Está equivocada a notícia de informativos. Se nós formos no inteiro teor, nós vamos ver que, na verdade, é a data do pagamento e não a data do vencimento. Tá? Então, o aluno que lê apenas a notícia do informativo, ele vai ter dificuldade para compreender, porque houve um erro aqui, um erro material de transcrição quando feito na notícia. Ou seja, o termo inicial, a data do pagamento devido e não a data do vencimento do título. É isso, professor Bruno. Algumas observações que eu coloco só para o pessoal de casa frisar, é que na prática, a meu ver, na última observação do STJ, está perfeitíssimo, né? E está igual ao direito tributário, né? Você tem um prazo de prescrição do indébito em si e da dívida que está sendo cobrada, que são coisas diferentes, né? Ou seja, o indébito realmente começa do próprio pagamento indevido. É a primeira observação que eu faço. A segunda é que, atualmente, na súmula 322 do STJ, o STJ sepultou uma discussão que havia na época do Código de 1916, que era se deveria existir ou não prova do erro nesse pagamento indevido. Erro, entenda-se, uma situação subjetiva de quando o pagador ele teria que ter agido com culpa, enfim, você tinha que analisar essa questão subjetiva. O STJ superou, não é necessário fazer qualquer avaliação no íntimo do agente, basta apenas olhar objetivamente para a dívida. Se ela não tem causa, se a dívida é inexistente, ou se houve pagamento a maior, sei lá, um juro, alguma coisa, como muito bem colocado pelo professor Bernardo, isso já satisfaz. Você não precisa analisar nada no íntimo do agente, se houve culpa no erro dele, enfim, nada disso. A situação é totalmente objetiva. Está na súmula 322 hoje do STJ, onde ele coloca: para a repetição do indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Embora a súmula faça referência a contratos de abertura de crédito em conta corrente, a meu ver, se aplica a todo e qualquer contrato bancário ou não. Outra observação que eu faço, e que é muito comum essa pegadinha em concursos, é que eu acho que não era o caso da notícia, mas mesmo que fosse um contrato de consumo, se você tivesse diante de uma relação de consumo, não seria aplicável o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC para a repetição do indébito. Isso é pacífico no STJ. Esse artigo 27, ele só se aplica para acidente de consumo, para fato do produto ou do serviço. Não se aplica esse prazo para fins de repetição de indébito. Você aplica o prazo geral do Código Civil. E aqui eu queria fazer uma observaçãozinha. O STJ tem essas contradições. As turmas de direito privado que compõem a segunda sessão estão colocando que o prazo é trienal. Agora, anos atrás, há uns 5, 6 anos, as turmas que compunham a primeira sessão, que julgam direito público, elas entenderam que realmente o prazo de prescrição não seria o que está lá no CDC, seria realmente do Código Civil, mas entenderam que era o decenal. É o que consta hoje na súmula 412 do STJ, onde ele coloca que a ação de repetição de indébito de tarifas de água e de esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Embora a literalidade da súmula não diga qual é o artigo do Código e qual é o prazo, se você for ver os precedentes, eles entenderam que era decenal essa repetição do indébito, mas
como para fins de concurso vale, geralmente que está mais recente, né, eu recomendo que o pessoal vá com fé, dizendo que é trienal o prazo prescricional. E eu só lembrando o pessoal de casa, o que o professor Bernardo bem expôs, né, a partir do nascimento da pretensão, que nós devemos contar o prazo de prescrição, princípio da accionata, ou teoria da accionata, né, que rege todo e qualquer prazo prescricional. E essa questão da taxa de esgoto teve, né, é um pouquinho diferente. Eu não enxergo contradição entre os 10 anos da taxa de esgoto e essa. Mas é importante o pessoal ficar atento aos, né, em matéria de prazos é muito fácil a gente confundir. Então, para o pessoal gravar bem, do prazo da súmula 412, da taxa de esgoto ou de água, da repetição de débito, e aqui envolvendo cédula de crédito rural. E para finalizar a questão do CDC, para o pessoal de casa, né, que não está tão familiarizado, em matéria de contratos bancários, é aplicável o CDC. Aplicável. Não é que é sempre aplicado. Súmula 297 do STJ manda aplicar o CDC às instituições financeiras. Agora, vai depender se a pessoa que contratou da instituição financeira era ou não destinatária final. Então, o mesmo contrato bancário pode envolver a aplicação do CDC ou, então, as normas do Código Civil. Então, para o pessoal de casa ficar atento, às vezes uma mesma causa pode envolver discussão em torno do CDC e discussão em torno de regras do Código Civil, a depender ou não da contratação por um destinatário final, por um consumidor final, né, e não como insumo para a prática de uma atividade empresarial. Certo, pessoal? Finalizamos, então, a nossa primeira rodada desse informativo 592 do STJ. Temos muitos julgados bacanas aí pela frente. Convidamos vocês a nos acompanharem. Obrigado, pessoal. Bons estudos.